padre jesuíta Antônio Vieira defendia que as regiões descobertas do Ocidente, especialmente o Brasil, eram os novos céus e nova terra prometidos por Deus em Apocalipse 21, versículo 1, pois revelavam uma realidade antes encoberta aos olhos do velho mundo. Quando você encontra uma nova terra que está em outro hemisfério, naturalmente você tem um novo céu. Nesse novo céu você tem um cruzeiro do sul que serve como uma espécie de eixo da abóbada celeste para o observador. Agora você tem um crux, né? Crucifixo marcando o eixo do mundo nos céus. Para o famoso jesuíta, o apogeu espiritual da história culminaria em um império universal, pacífico, de base cristã, na qual a união entre Portugal e o Brasil serviria de eixo para uma renovação espiritual da humanidade. Independente de acreditarmos nisso ou não, fato é que essa tradição foi muito popular, tanto em Portugal quanto no Brasil. Nós tivemos Fernando Pessoa escrevendo sobre ela, e evidentemente que ela é muito mais antiga do que isso. O assunto que nós vamos tratar hoje é basicamente do alinhamento raríssimo que nós teremos, ou melhor, que nós tivemos agora em agosto, e dos dois eclipses. O eclipse que aconteceu e o eclipse que acontecerá. E onde isso se encaixa nessa era vindoura, que já é, e aproveitando também para falar um pouco sobre os acontecimentos recentes e catastróficos que têm ocorrido, como hoje o furacão Lala no Havaí. Veja, peço por gentileza, quem estiver chegando já deixe seu like, que é muito importante para esse canal, já faz com que o YouTube divulgue para mais pessoas, alcance mais pessoas, né? Então é uma maneira da gente poder furar qualquer bloqueio que eventualmente a gente possa estar tendo e você consiga furar a bolha e alcançar mais gente, né, com essa mensagem. Aproveitando para falar rapidamente que alguns dias atrás, no dia 4 de agosto, nós tivemos aqui o falecimento do influenciador com mais de 1.400.000 inscritos, Joe Fels, que perdeu sua vida, deixou, né, o mundo aos 40 anos de idade. Tá? Ele estava coletando edições raras, sagradas, ocultas e últimas de livros antigos e milenares, e estava no processo de escaneá-los e carregá-los como uma fonte gratuita na internet. Hoje mesmo eu entrei aqui, eu não sei como é que está agora, mas um site que tem muitas obras disponíveis, né? Estava fora do ar. Deixa eu ver se ele já voltou até. O archive.org, archive, né? Deixa eu entrar aqui na inicial mesmo. Também, ó, fora do ar. O Internet Archive, temporariamente offline. Curioso, né? Então, esse site, para quem gosta de livros antigos, sabe que ele tem muita coisa ali, né? Então, bom, Joe foi encontrado já sem vida, né? A causa ainda não foi divulgada. Alguns dos livros incluíam livros de sociedades discretas, originais, bíblias antigas, a Bíblia de 1812, incluindo o livro de Esdras, Sabedoria de Salomão, Apócrifos e Salmos, os livros perdidos da Bíblia, conversações sobre a Bíblia, enciclopédias de feitiçaria e demonologia, enfim, magia antiga e magnetismo, e muita coisa também sobre energia livre. Tá? Então, muito curioso, né? De repente, essas pessoas que estão trazendo à tona livros antigos, que é uma coisa que eu faço, basicamente, por isso
estou aqui dando alerta, né, e falando aqui até da minha preocupação nesse sentido. Então a gente tem dentro do Instituto São Brandão, nós temos a biblioteca, que tem ali centenas de obras raras, perdidas, digitalizadas, que nós trazemos para dentro do nosso espaço digital também, né, justamente para evitar a dependência desse tipo de situação. E já dentro desse escopo, né, o pessoal vai entrando e deixando seu like, por gentileza, deixe seu like, tá? Eu já gostaria de lembrar que que essa semana a gente começou a fazer os envios, né? Porque chegou para a gente aqui o livro que eu lancei, A Verdadeira História do Brasil, tá? Olha a capa bonita. Na verdade, tá um livro bem bonito, tá, pessoal? Aqui, ó, não, esse aqui eu não vou mostrar, esse aqui estraga a surpresa. Então tem muita coisa interessante. Tem aqui Carlos Crespi, manuscrito 512, toda a jornada de Gaspar de Carvajal em mais de 80 páginas, detalhada, ilustrada, com algumas imagens para você entender bem, adaptado ao português moderno. Aí a gente tem os capítulos, tá? Eu vou fazer um vídeo só para mostrar, para apresentar o livro essa semana, tá? A gente vai falar de Amazonas, fenícios no Brasil, hebreus no Brasil. A gente vai falar sobre as cerâmicas perdidas, cerâmicas tapajônicas, marajoaras, enfim, gregos no Brasil, mapeamentos antigos, Brasil, região da Brasília na Antártida, né? Enfim, é um livro excepcional que reúne 9 anos de trabalho, 9 anos de pesquisa, tá? Então eu estou conseguindo fazer esse trabalho, lançar com muito orgulho, muita satisfação aí, trazer a todos vocês esse trabalho, A Verdadeira História do Brasil. Tá? Bom, então, pessoal, aí está a importância da gente ter os materiais impressos, né, as pesquisas impressas, porque senão a gente corre o risco aí de, enfim, de acontecer o que aconteceu aqui com Joe Fels, e se isso acontece, a gente não consegue, a gente acaba perdendo muito esse trabalho. Então é uma forma de eternizar esse trabalho também, tá? Essa semana agora, a gente teve uma série... Olha, tá tão difícil de acompanhar notícias, porque as coisas estão muito rápidas. Então não tem como ficar comentando, né? A não ser que a gente fosse só um canal de notícias, né? Então, mas se você parar para observar, a situação tá crítica, né? São mais de 100 mil pessoas já sem energia elétrica no Havaí, tá? Após o furacão Lalas, ventos de 120 km por hora, imagens impressionantes que estão ocorrendo, né? Como essa. O vento tomou conta. Que a gente está passando aqui, tá? Vamos lá. Então, aqui ainda são imagens mais iniciais, né? Mas quando você começa a ver o que aconteceu na ilha, ó, isso daqui são coisas mais impressionantes, né? Então, isso está acontecendo agora no Havaí. A gente teve terremoto na Indonésia agora, teve terremoto na Colômbia, alguns dias antes. Nesse meio tempo ali, agora entre o da Indonésia e o da Colômbia, teve um na Espanha, menor. O que aconteceu em Manaus, reflexo do que aconteceu na Colômbia, também foi quase da mesma intensidade do espanhol, tá? Então a gente está vendo realmente situações aí impressionantes, né? E tudo isso faz parte de uma grande transformação que ocorre no mundo nas viradas de era, né? Que eu, junto com o senhor Eduardo, do canal Yeshua, nosso parceiro, a gente vem falando já, indo para 2 anos já agora, né? Dentro do nosso estudo a gente tem um estudo fechado sobre inversão magnética, e isso tem sido falado, né? E ele particularmente tem mostrado que as transições de era astrológicas e astronômicas, no sentido científico mesmo, de posição de estrela, tá? Posições de estrelas, quando entram precisamente em Leão e em Aquário, você tem grandes catástrofes. E como todo mundo sabe, nós estamos entrando nesse período chamado Era de Aquário. Isso não é uma crença esotérica. Existem crenças esotéricas
decorrentes desse conhecimento, tá? Evidentemente, mas acima disso, antes de ser uma crença esotérica, a questão de Aquário ela diz respeito a um mapeamento astronômico. Tá? A posição da Terra em relação aos céus e vice-versa, dos céus em relação à Terra. Então a gente entra num período de grandes transições e grandes transformações, e isso evidentemente fica confirmado, né, pelas posições celestes e também pelos eventos que a gente vem enfrentando, né? Um aquecimento das intensidades do que vem ocorrendo no mundo, tá? Então as coisas vêm se tornando mais intensas, mais rápidas, acontecendo mais situações em períodos curtos de tempo, tá? Então a gente está aí vivenciando essa situação. Boa noite a todos, pessoal. Não esqueçam de deixar aquele like, que é muito importante, tá? Deixa eu tirar aqui vou tirar o QR Code da tela. Se você quiser depois só voltar um pouquinho, tá? E procurar ali, o link também vai estar na descrição do vídeo.